Bem-vindos, bem-vindos a todos, a todas, né, à oficina de bioestatística. Hoje trataremos sobre um módulo de estatística descritiva. Bem, como o professor Ricardo falou, meu nome é Jânio Corrêa, sou orientando do professor Ricardo Freitas Dias e atualmente sou aluno de doutorado pelo programa de pós-graduação em Ebiatria da Universidade de Pernambuco, tá? Essa oficina é oferecida, né, pela Universidade de Pernambuco em colaboração com a Universidade Federal do Vale do São Francisco. Então, nessa oficina de hoje, iremos percorrer os fundamentos da estatística descritiva, aplicada especificamente às ciências da saúde, né? Esse grande grupo de ciências da saúde. Então, iremos tratar desde a definição de variáveis, escalas de medida, até as medidas de tendência central, de separatrizes, de dispersão, e a aplicação prática aí no software Jamove, né? É um software de análise dos dados que é baseado no R, que ele é gratuito, então teremos aí um momento para nos debruçarmos sobre a aplicação desses conceitos nesse software, tá? Então, o objetivo dessa oficina é que vocês consigam preparar, né, o seu conjunto de dados que vocês têm em posse, seja na graduação, ou pós-graduação, descrevê-los, né, que é justamente o que iremos tratar hoje, né, sobre a estatística descritiva, e interpretar esse conjunto de dados, né, porque apesar de ser uma estatística descritiva, né, essa organização e análise inicial nos trará diversos insights com relação ao nosso conjunto de dados. E para que isso, né? É, nós primeiro precisamos formar esse alicerce, né, para a partir daí passarmos para a nossa análise inferencial, né, que é uma análise mais avançada quando comparada à análise descritiva, mas que vai inferir nossos dados sobre a base amostral ou base populacional, tá? Então, iremos começar nesse momento, né, tratando é, realmente sobre uma introdução do que é a estatística, né? Então, eu peguei esse conceito, né, que é muito utilizado na literatura científica, né? Então, a estatística é um campo interdisciplinar, por vezes tratada como ciência, por vezes como disciplina científica. Os alunos de pós-graduação que estão aqui provavelmente terão ou tiveram contato com essa disciplina ao longo da sua graduação e, com toda certeza, na pós-graduação, né, uma disciplina essencial. Eu falo por mim, né, no programa de pós-graduação em Ebiatria e nos demais programas que eu conheço, eles oferecem essa disciplina como bioestatística, né, na área da saúde, no qual são empregados métodos, técnicas de pesquisa é, e análise dos dados por meio que busca, né, conhecer os eventos, fatos e fenômenos que apresentam variabilidade. Então, uma questão muito importante desse conceito até aqui, né, é o conceito aí de variabilidade, né, que é um conceito chave que iremos tratar mais para frente, que é o conceito de variável, né, que é qualquer característica que pode assumir diferentes valores entre os sujeitos ao longo de um período determinado que foi realizado, por exemplo, uma pesquisa científica. E aí temos como exemplo, né, de variável diversas que podemos trabalhar. Eu particularmente vou dar os exemplos, né, que estão mais próximos a mim, mas eu tenho como variável na minha tese de doutorado o peso corporal, a estatura, sexo biológico, né, entre diversas outras variáveis que podemos trabalhar, né, e por meio das análises dos dados, por meio da estatística, né. É, então, com toda certeza, né, quando a gente trata é, de uma análise dos dados, nós teremos ali um certo grau de certeza e, consequentemente, incerteza, né, que completa aí a teoria do que é estatística. Que estaremos aqui tratando hoje especificamente, né, de uma subparte
da estatística, né, que se chama bioestatística ou estatística descritível. Bom, mas antes de abordarmos a questão do que é o conceito da estatística descritiva, precisamos entender, né, primeiro, os tipos de escalas. Então, eu falei para vocês que o objetivo central, né, de uma análise sempre vai ser a variável, né? Mas essa variável ela sofre uma subdivisão, né, para ali as análises que iremos fazer. Então, teoricamente, uma variável, né, ela pode ser classificada de duas formas distintas, né? A primeira forma, que eu acredito que vocês podem ter mais contato, tudo mais, pode ser a quantitativa, né, que geralmente a gente sempre está utilizando no nosso dia a dia, mas também temos a categoria qualitativa. A categoria quantitativa, né, também pode ser chamada de numérica, né? E a qualitativa pode ser chamada de categórica. Jânio, qual a diferença entre as duas, né, aqui? Bem, como o próprio nome já diz, né, a quantitativa ela vai ter, né, como objeto, né, uma variável que tenha um teor numérico, né? E a qualitativa já ela envolve a questão das categorias, né? Vamos nos prender aqui realmente ao sentido literal das palavras dessas subdivisões. Ô Jânio, e por exemplo, se eu tiver uma variável quantitativa, eu posso transformá-la em uma variável qualitativa, né? Talvez é uma pergunta que vocês tenham. E eu falo para vocês, a estatística, a bioestatística está no nosso dia a dia. Todos os dias lidamos com a estatística, sem nem se dar conta desse fato, né? Então, por exemplo, quando vocês aferem, né, a estatura e o peso corporal de vocês. E, por exemplo, vocês querem saber o IMC, né? O IMC é dado pela fórmula, né, de massa corporal sobre a estatura ao quadrado. Então, obtemos uma razão numérica, né? E, consequentemente, né, geralmente a gente quer saber, estou acima do peso, estou abaixo do peso, meu peso está normal. E por vezes, né, até mesmo eu me pego, né, entrando nas calculadoras online de MC e ver, olha, meu peso está acima do peso, abaixo do peso, e sem se dar conta, você acabou de utilizar um método de discretização, né, ou dicotomização dessa respectiva variável, IMC. Você pegou, né, um dado numérico e transformou ele em uma categoria, né, abaixo do peso, acima do peso, obesidade, né? Então temos esse método também de transformar uma variável numérica em categórica. Perfeito? Vamos entrar mais um pouco nas subpartes desse tipo de variável. Então, na qualitativa, nós temos do tipo nominal e do tipo ordinal. Vamos entender aqui o exemplo nominal primeiro. As variáveis do tipo nominal, né, elas já se prendem ali ao termo realmente nominal, né? Não tem uma ordem sobre essas variáveis que estão determinadas, que estão dentro desse tipo. Vamos pegar aqui os exemplos que eu trouxe para vocês. Por exemplo, pensem comigo, sexo biológico. Existe uma ordem superior ou inferior de qualidade entre o sexo masculino e sexo feminino? Não tem, né? Etnia. Existe uma ordem ou uma classificação sobre a etnia? Não tem. E o mesmo se trata ali do estado civil. Então, as variáveis do tipo nominal, elas não têm uma ordem entre elas. É, Você até pode mesmo, ali na tabulação dos dados, né? Provavelmente quem já fez uma tabulação dos dados, codificou, né? Sexo masculino como número um e sexo feminino como número 2. Existe uma ordem, né? Um é menor que dois, mas
aquele valor é somente um valor representativo daquela respectiva categoria, tá? Já no caso da ordinal, nós precisamos pensar na variável do tipo ordinal como uma escada. Pensem aí, agora nesse momento, uma escada. Uma escada sempre tem um degrau menor e outro degrau maior, correto? E é justamente o conceito da variável do tipo categórica. Ela tem uma hierarquia entre as categorias das variáveis. Por exemplo, vamos pensar aqui na faixa etária. Biologicamente, nós temos a divisão de crianças, adolescentes, adultos e idosos. Concordam? E, consequentemente, do ponto de vista biológico, envolvendo ali a idade, né, a faixa etária dos indivíduos, nós sabemos que crianças são mais jovens do que adolescentes, adolescentes são mais jovens que adultos, e adultos são mais jovens que idosos, não é isso? Então, estaremos aí tratando de uma variável do tipo ordinal. Consequentemente, também os outros exemplos caem aqui no mesmo pacote, né? Nível social, nível de saúde, tudo que envolver, né, níveis, vocês precisam entender que é uma variável do tipo ordinal. Então, isso precisa ficar muito claro para vocês. Às vezes a gente deixa passar esse detalhe, né? Mas essa definição, né, de uma variável do tipo nominal ou ordinal, lá na frente, no software que eu vou apresentar para vocês, vocês precisarão inserir o tipo da variável. E olha que importante, né, saber e, de fato, inserir o tipo da variável corretamente. Já aqui nas variáveis quantitativas, né, ou numéricas, nós temos aqui os tipos intervalar, né, ou razão, ou também chamadas aí de discretas e contínuas, né? A grande diferença entre esses tipos de variáveis do tipo numérica ou quantitativa é que no tipo intervalar ou discreto, né, o zero, o valor zero realmente, não representa a ausência das características mensuradas. Então vamos pensar aqui no caso de temperatura. Nós temos, né, temperatura positiva, né, que a gente sempre vai estar aqui no Brasil, né, particularmente. Eu não me recordo, particularmente aqui na região Nordeste, né, que é bastante quente. Eu não recordo de regiões que tem temperaturas abaixo de zero. Mas a gente, como eu estava falando, pode ter temperatura também negativo. Então, conclui-se que o zero não representa a ausência das características mensuradas, correto? Zero é somente a transição do negativo para o positivo. Eu vi que aqui tem muitos alunos de psicologia, né, psicólogos já formados aí, estudando na pós-graduação, né? Então, a escala Likert, acho que vocês possuem bastante contato, né, com essa escala aí. A professora Marina está aqui presente, né, tem bastante contato. A escala Likert é uma variável quantitativa, mas intervalar. Porque lembra lá, geralmente a escala Likert ela varia de 1 a 5, né? Discordo totalmente a concordo totalmente, ou diferentes formas de relato. Então, vamos pensar, o zero, o zero nessa escala, tudo bem, aqui parou em um, né, no meu exemplo, mas o zero, ele representa a ausência da característica mensurada? Nesse caso, não, né? Então, a escala Likert também cai nesse exemplo aqui. Já as variáveis do tipo razão, aí de fato, pessoal, o zero, ele representa um valor mínimo. E aí eu coloco aqui alguns exemplos que eu utilizei, que eu estou utilizando na minha tese, né? Massa corporal, estatura, distâncias. Então, o zero, de fato, representa a ausência. E um detalhe super importante aqui na variável numérica do tipo razão é que elas vão ter, né, as casas decimais após a vírgula, e vocês podem realizar todos os tipos de operações matemáticas
com esse valor que está lá de cada indivíduo. Já aqui na intervalar, né, então você consegue fazer adição, subtração, multiplicação e divisão, né? Já na intervalar, você consegue somente fazer ali a adição e subtração, né? Então, é, não existe, né? Muitas pessoas perguntam, Jânio, qual tipo de variável é melhor ou pior? É, não existe melhor ou pior, né? Não existe essa questão de qualidade, mas existem variáveis que vão ser naturalmente do tipo razão, outras do tipo intervalar e assim por diante, né? Mas precisamos saber desse conceito e ter bastante é, é, conhecimento para aplicação a posteriori aí no software que iremos trabalhar, tá? Então, partimos então para um aprofundamento aqui no conhecimento, né, sobre essa parte inicial da bioestatística, né? Então, nós temos aqui, de forma conceitual, né, alguns ramos da estatística. O primeiro ramo é a estatística descritiva. Iremos tratar dela hoje. Iremos nos aprofundar nessa parte da estatística descritiva. E o que é a estatística descritiva? A estatística descritiva reúne procedimentos de coleta, tabulação do conjunto de dados e organiza, né, esse conjunto de dados que temos de diferentes modos, né? Iremos tratar um pouco mais para frente, mas pode ser organizado esses dados em distribuição de frequência. Já comecem aí a analisar bem esse nome, que o sentido é bem literal mesmo, tá? Distribuição de frequência, medidas de posição, tá? Medidas de posição e medidas de variabilidade. Então, temos exemplo aqui, né, de como podemos fazer análise descritiva, seja por média e desvio padrão, para as variáveis categóricas, né, a distribuição de frequência, entre diversas outras medidas que tem disponível aí na literatura científica. Ou umas muito utilizadas, né, na literatura científica, já outras nem tanto, participando ali basicamente em algumas análises que são feitas para gerar a equação final de uma respectiva análise, né? Ela não geralmente algumas não são relatadas na parte de resultados do seu artigo científico. E também temos um outro ramo, né, aqui da estatística, que é a estatística inferencial, né, que nos permite inferir conclusões sobre uma população, uma amostra, a partir dos dados coletados na nossa pesquisa. E aí temos inúmeros testes na literatura científica. Como eu falei anteriormente, alguns muito utilizados, outros menos, né? Trouxe aqui como exemplo o teste independente, o teste NEC-NIMA, o teste Q quadrado, que são testes que possivelmente vocês já escutaram ou executaram anteriormente. Então, vamos de fato nos debruçar aí sobre a estatística descritiva. Bem, o conceito da estatística descritiva, né, é de fato a parte da estatística que reúne os procedimentos de coleta e tabulação dos dados. Então, vamos pensar aqui de forma bem prática. Você finalizou a sua pesquisa científica, você coletou as variáveis, certo? Então, você tem um banco de dados que precisa, né, ter uma organização e análise sobre eles. Então, a estatística descritiva parte daí, tá? Então, é, a partir dessa análise, a gente vai descrever as características observadas, né, seja quantitativas e ou qualitativas, né? E ali, como eu falei para vocês, é a primeira etapa após a coleta dos dados, tabulação, as subpartes da tabulação, né, dupla conferência,
auditagem seja o método utilizado. Depois disso tudo aí, vem essa parte da análise descritiva dos dados, tá? E para que serve, Jônio? Então, a estatística descritiva vai entender melhor o conjunto de dados que temos ali a partir da tabulação dos dados. E como é que conseguimos entender melhor esse conjunto de dados? A gente vai passar por isso aqui, tá? Mas, como eu falei anteriormente, vamos ter que analisar, né, algumas medidas. Vai diferenciar se você tem uma variável quantitativa ou qualitativa, mas aqui, teoricamente, precisamos analisar aqui as medidas de posição, as medidas de dispersão ou de variabilidade, né, variação, e a natureza da distribuição, né, que é a parte da normalidade dos dados. Então, só para que de fato vocês entendam em que passo estamos aqui. Então, o pesquisador, né, seja iniciação científica ou de pós-graduação, ele identifica uma lacuna na literatura científica, formula questões de pesquisa, tem seus objetivos formulados, monta seu projeto de pesquisa, todo aquele trâmite, né, aí de aprovação do comitê de ética, parte escrita no seu projeto, né, científico. Finalizou isso, vamos a campo, né, ou de fato a gente vai coletar nossos dados, né, e aí a gente tem a parte de organização dos dados, tabulação dos dados, análise descritiva, certo? E aí, a posteriori, né, a análise inferencial dos dados, a depender dos dados que você está tratando. E, por fim, né, é, a tão sonhada redação científica, revisão e edição do artigo científico, né, que de fato é o último passo aí de um produto aí dos nossos trabalhos, né, de pós-graduação ou de trabalho de conclusão de curso. Bem, e quais são as medidas, né? Quais são as medidas que a gente pode descrever os nossos dados, né? Nós temos aqui, de forma conceitual, né, quatro medidas que a gente pode descrever os nossos dados. A distribuição de frequência, tá? As medidas de posição, as medidas de variabilidade, as medidas de precisão, certo? Cada um desses tipos vai depender exclusivamente aqui da natureza dos dados que você está em contato no momento. Então, vamos partir aqui para a distribuição de frequência, que foi aquele tipo que eu falei para vocês de fato prestarem bastante atenção no, na palavra, né, de fato, que é distribuição da frequência. O nome já está dizendo, pessoal, distribuição de frequências, né? O que é frequência? É o número de vezes que certo caso ocorre num conjunto de dados, né? Então, frequência a gente tem contato com esse conceito todos os dias da nossa vida, né? Então, o que acontece aqui? Frequência. Vamos pensar aqui em uma pesquisa que a gente analisou adolescentes e na nossa pesquisa aqui tem alunos sedentários, alunos moderadamente moderados ativamente e ativos. Então, nesse subconjunto aqui de 60 adolescentes, nós temos aqui uma frequência, um número de vezes que isso ocorre, de 6 sedentários, 30 moderadamente ativos e 24 ativos, certo? E o que é proporção de frequência? É a relação da frequência com o total de observações, né? Como é que é a fórmula? É a frequência dividido pelo n. Então a gente tem aqui, olha, 6 indivíduos, certo? Que eram sedentários, no número total de 60. Qual é o resultado? 0,10. Aqui multiplicado por 100, a gente tem aqui
a porcentagem ou distribuição de frequência desse determinado grupo de adolescentes que estavam sedentários, tá? De forma bem prática para que vocês de fato entendam, tá? Distribuição, de fato, coloquem isso na mente de vocês. Distribuição. Então a gente vai à feira, né, orgânica lá e nós temos diversos frutos, né? Maçã, uva, abacate e melancia. Só que aqui, olha, nessa fileira tá tudo desorganizado. Então a gente tem maçã, abacate, maçã, uva, melancia e assim por diante, correto? Distribuição. Então vamos distribuir esses casos. Então, o número de maçãs, 4. O número de uvas, 6. De abacate, 2. De melancia, 3. Correto? Totalizando 15 frutos aqui. Então, vamos fazer a distribuição de frequência para maçã. 4 sobre o N total é igual a 26,7% a distribuição de frequência aqui desses frutos. Então, particularmente, pessoal, vamos utilizar a distribuição de frequência para os dados, para as variáveis do tipo qualitativa. Jânio, faz sentido utilizar para variáveis quantitativas a depender do seu objetivo? Sim, tá? Por exemplo, se você quiser verificar um padrão de uma variável do tipo contínua, para verificar quais foram todos os valores. Mas claro, imagine aí massa corporal, que nem todos os indivíduos vão ter 60 quilos. 60,1, 60,7, 61, 61,2. Então, não vão ser distribuídos aí, né, em classes, né, em casos como a que a gente tem. Mas você pode verificar como é que foi a distribuição, certo? Mas de forma bem objetiva é utilizado mais ali para os dados qualitativos. Aí pense aí sexo, tá? Que eu dei lá o exemplo, é, cor de pele, que eu dei o exemplo para vocês, nível de atividade física, IMC, tá? Todos aqueles exemplos aqui, a distribuição de frequência cai como uma luva, certo? Aqui os intervalos de classes, né? Então, como eu falei para vocês, a gente também ali nas nossas variáveis, né, nós podemos classificar os casos a partir de classes, certo? Que muitas vezes essas classes são feitas de maneira arbitrária a partir do subconjunto de dados, tá? Do agrupamento de dados que temos. A mais comum de todas aqui, né, que geralmente a gente procura é, ficar mais próximo, né, ali durante os nossos trabalhos, né, que é a recomendação da literatura científica, e também temos os critérios para definir essas classes, né, os critérios matemáticos. Ô, Jânio, o que são classes? Lembra lá, IMC, peso normal, acima do peso, obesidade grau 1, obesidade grau 2, tá? É, outro nível de classe aqui, por exemplo, renda, né? Você pode classificar como classe A, classe B, classe C, né? E aí, claro, idealmente, vamos buscar as recomendações pela literatura científica, porque, de fato, já vem se utilizando dessa forma na literatura, e aí, com toda certeza, vai ter um poder maior ali, um peso maior no seu estudo científico. Mas também os dois outros métodos são métodos plausíveis e apontados na literatura científica. Então, aqui, se a gente parar para ver, né, o exemplo lá de IMC, né, o IMC, como eu falei para vocês, é peso dividido por altura ao quadrado, tá? Alturas em metros e peso em quilogramas, né? Então temos aqui essas figuras que eu tirei de um livro de antropometria, de como é que faz essas duas medidas. Então, vocês devem ter ciência, né,
que esses dados aqui do IMC, vamos pensar lá para trás mesmo, os dados de peso e altura. Os dados de peso e altura saem de forma numérica, né? Numérica. De qual tipo, Jânio? Qual tipo desse tipo de variável? Lembra lá o que eu falei para vocês, né? O tipo mais complexo aí das variáveis. Então aqui a gente tem resultados de forma numérica e temos por meio de uma fórmula aqui para verificar o IMC. Mas Jânio, a gente pode classificar esse IMC, que é justamente o que a gente geralmente faz, né? Quando a gente se mede e faz uma avaliação aí de peso. Então, temos aqui as classificações definidas, essas aqui pela OMS, tudo bem? Jânio, as medidas de tendência central, né? Nós temos algumas medidas de tendência central, né? Então, nós temos comumente relatada aí nos estudos científicos, né, a média, mas também temos a mediana e a moda. Vamos pensar especificamente aqui sobre esses dois conjuntos de dados, conjuntos pequenininhos, tá? Só para que a gente de fato entenda esse conceito de média, mediana e moda. Então a gente tem aqui o conjunto A, 4. Vamos pensar aqui em escala de dor, tá? Vamos pensar aqui em escala numérica de dor, né? O primeiro sujeito aqui foi avaliado com dor 4, o segundo 4, 3, 2 e 1. Vamos organizar esses dados aqui, tá? Então, de forma organizada, nós temos um indivíduo com dor 1, 2, 3 e dois indivíduos com dor nível 4. Jânio, como é que se avalia aqui a média, tá? A média nada mais é do que a soma desses valores. Então, vamos lá. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 4 é igual a 14, certo? E aqui nós temos a quantidade de valores ou quantidades de sujeitos. 1, 2, 3, 4, 5 dividido por 5. Então, a média desse subconjunto de dados é de 2,8, certo? Um problema, um problema que pode surgir aí na pesquisa de vocês. Vamos pensar, né, numa escala maior, de 0 a 100, certo? E aí, você pode ter no seu subconjunto de dados indivíduos ali por volta ali de 10 a 20 nessa escala de 0 a 100, tá? E pode ter indivíduos ou um indivíduo ali próximo de 90. O que acontece aí, né? Quando a gente somar os valores, né, e dividir pelo número de sujeitos, vai dar um número, ó, lá em cima, lá em cima. A média, ela está sujeita aí a puxões, tá? Vamos falar assim, puxões de indivíduos fora da média, tá? Que é indivíduos chamados de outliers, tá? Dados que estão ali fora do padrão, fora da média. E aí a média, consequentemente, é uma medida que sofre influência dos casos extremos, tá? Ô Jane, qual é a medida que ela não vai sofrer tanto essas questões de valores extremos? Mediana, tá? Mediana é o ponto médio, né? O ponto médio daquele subconjunto de dados, de forma ordenada, né? Seja de forma crescente ou decrescente. Nós temos um ponto médio, no caso do subconjunto A, né? O valor 3, né? E aí temos também outra forma de relatar a tendência central, não tão relatado na literatura científica, tá? Muito utilizado para as variáveis de fato qualitativas, tá? Que é a moda, moda.
tá? Gênero, o que seria a moda? Moda nada mais é do que aqueles valores que mais se repetem no seu subconjunto de dados, tá? Então, aqui nesse caso, né, nós temos 1, 2, 3, 4, 4. 4, 4, repetido duas vezes, ele mais que se repete. Então, a moda aqui no subconjunto A, número 4, certo? Jânio, mas temos aqui um segundo exemplo. E se nós tivermos aí uma repetição de dois ou mais valores de forma igual, né? Então temos aqui na organização desse subconjunto B, né? Aqui embaixo, esses números que estavam aqui embaralhados estão aqui na sequência, né? Crescente, então 2, 3, 3, 4, 4, 7. Então temos dois valores que se repetem na mesma proporção, 3, 3 e 4, 4, tá? Então, a moda para esse segundo subconjunto seria 3 e 4. Tudo bem? Então, de fato, penetrando aqui, né, nesse conceito da média aritmétrica, nós temos aqui essa fórmula, tá? Que nesse momento eu não quero que vocês se atentem, porque o software vai realizar essa fórmula, mas depois vocês podem entender, né, como se dá essa fórmula. Mas a média, como eu falei, é a soma dos valores dividido pelo n, né? Então, é um valor que indica o centro de equilíbrio entre uma variável quantitativa, né? E é empregada quando se deseja maior estabilidade ali do subconjunto de dados. A média nada mais do que um valor, né, que geralmente a gente relata, né, nos estudos científicos, mas mais para frente a gente vai verificar se todos os estudos estão relatando a média corretamente, tá? Porque tem alguns detalhezinhos que precisa prestar atenção antes de sair relatando aí a média. Então, é, a média, né, só tem um significado plausível, né, quando envolvidas em variáveis quantitativas, né? Ontem eu estava conversando com um amigo, né, do doutorado, e aí a gente estava discutindo alguns dados descritivos dele, e aí ele falou, Jânio, eu estou tentando aqui ver a média aqui da qualidade do sono. Qualidade do sono boa, qualidade do sono ruim, né? Duas categorias scores menor que 5, né, ali pessoas com boa qualidade do sono, maior que 5, qualidade do sono ruim. Então, ao aplicar a média para esse caso de variáveis que tem duas categorias, ele até vai dar um valor. Ele vai dar um valor, né? Mas imagine que são duas variáveis classificadas, né? Então, o valor de média, ele não vai ser um valor que vai nos trazer respostas. Vamos pensar dessa forma, tá? E, claro, a medida dessa variável, né, que ela foi analisada, ela sempre vai ser na medida que você tabulou o dado ali no seu subconjunto de dados. Se você tabulou em quilos, vai sair em quilos, em centímetros, vai sair em centímetros. E como eu falei, ela sofre grande influência dos valores extremos, né, dos outliers presentes aqui no nosso subconjunto de dados. Então, vamos pensar aqui nesse subconjunto de dados, né? O aluno A, ele teve uma média ali, né, de 3, 4 e 5, com média aqui de 4, né? E o aluno B, 0, 2 e 10, com a mesma média. Vamos pensar aqui que são as três avaliações, né? Então, mesmo possuindo dados completamente diferentes, né? Então a gente percebe que um aluno que teve um desempenho ali, né? Vamos pensar em uma nota de 0 a 10, né? Como geralmente é. Um aluno que teve uma nota relativamente baixa ao longo do ano, né? Nota 3, 4 e 5, abaixo da média. É que ele foi mais constante, mas teve um aluno que trouxe 0 logo de primeira, ó. Como a gente fala aqui na nossa região, né? Um olho de boi, né? 0. 2 e 10.
né? No final das contas, os alunos têm a mesma média, né? Porque possuem diferentes distribuições aí do subconjunto de dados, né? E mesmo um caso aqui, a gente pode pensar em salário, né? Se 9 pessoas ganham ali em torno de R$ 2.000 e um ganha R$ 200.000, a média é de 21.800, né? Então, é um valor que foi puxado para cima por conta de uma pessoa que ganha muito acima daquele subconjunto de sujeitos, né? Então, de fato, ela sofre muita influência. Já mediano, né, é a medida que divide a distribuição no meio, né? É a posição de fato central naquela série ordenada de forma crescente ou decrescente e divide o subconjunto de dados que nem um pão, né? Quando a gente corta no meio, é só lembrar do exemplo do pão, né? Cortou no meio, mediana. Por quê? Aos lados nós temos 50% e 50% do subconjunto de dados. Né? O exemplo do pão é muito bom, porque fixa aí o conceito da utilização da mediana. Né? E geralmente ela é empregada quando os valores afetam de forma considerável ali a média, certo? E ela só tem significado, né, ali para variáveis quantitativas ou ordinais, certo? E como eu falei, novamente falando, ela não é sensível a valores outliers, né, valores extremos, né? Então, pode ter aqui uma amostra, por exemplo, aqui de 466 crianças, bebês, certo? Mas ali o ponto médio onde divide aquela amostra, tá? Botou todos os dados ordenados. Vamos pensar que tem uma fileira de números. O ponto médio é bebês ali com 3,3 kg, tá? E moda é o valor que a gente vê aqui com maior frequência, né? E ela é empregada para variáveis qualitativas, nominal ou ordinal. E como eu falei para vocês, alguns subconjuntos vai ter diferentes números é, de números modais, né? Então, nós podemos classificar um subconjunto com dados é, como unimodal, né, bimodal ou multimodal. Lembra lá aquele caso que eu mostrei para vocês? É um caso de bimodal, né? Tinha duas modas, mas tem casos que nós temos 3, 3, 2, 2, 6, 6. E os outros dados não se repetem. Então, nós temos um caso aqui multimodal, né? E aí, finalizando nessa essa parte das medidas de posição, né? Temos as medidas de separatrizes, que eu vou exemplificar para vocês, nunca mais vocês vão esquecer o que são medidas de separatrizes, tá? São as medidas que, colocando os dados de forma crescente ou decrescente, né, dividem o subconjunto em partes, certo? E para que serve? Ele identifica a posição de valor em relação ao conjunto de observações. Eita, já ficou complicada essa definição. Segura aí um pouquinho, tá? A mediana, lembra que eu falei lá da mediana, da medida é, de posição que eu falei anteriormente? A mediana, ela é classificada também como uma separatriz, tá? E eu vou mostrar agora um exemplo prático para vocês. Nunca mais vocês esquecem isso aí. Vamos pensar aqui em um pão, tá? Pão, a gente dividiu lá na metade. Metade do pão. O que é que a gente tem? Metade de um pão para cá, metade do pão para lá. 50 e 50%. O ponto médio é o quê? A mediana. O que é que a gente tem aqui também? O quartil 2, o decil 5 e o percentil 50. Jânio, o que é isso? Quartil, né? Vamos partir de uma mais inicial, né? O conceito. Quartil divide o conjunto de dados em três partes, né? Decil, o nome já está dizendo 10 decil, certo? Divide o subconjunto em 10 partes iguais, né? Percentil
divide o conjunto de dados em 100 partes iguais. Agora imagine um pão, né? Quartil, 4 partes iguais, tá? Quartil, 4 partes iguais, 3 cortes, né? Decil, 10 partes iguais daquele pãozinho, né? Com 9 cortes, tá? Percentil, é, 100 partes iguais daquele pão com 99 cortes, certo? Então, a aplicabilidade disso é muito importante quando a gente tem subconjuntos de dados que têm uma conformidade, né, que tem um agrupamento, uma normalidade dos dados um pouquinho diferente do normal, que veremos aí logo em breve. Então, vamos pensar aqui, né? Então, nós temos aqui na ponta do pão, né, o menor valor e o maior valor. Então, aqui de forma é, conceitual, né, a gente tem aqui o quartil um, né, o quartil 2 e o quartil 3, certo? Divididos aqui em três cortes, olha, um, dois, três. Ô, Jânio, eu percebi aqui, por exemplo, que o percentil 25 é a mesma coisa que o quartil um. Sim, com toda certeza, porque o quartil um, né, é os dados que estão 25% abaixo. E o percentil 25, mesma coisa, certo? E lá se vai também, né, as outras medidas. Mediana, quartil 2, decil 5, percentil 50. Entenderam? Então essas medidas de separatrizes são muito importantes, principalmente quando a gente não tem uma distribuição dos dados normal, certo? E sempre que vocês verificarem, né? Ah, eu vou relatar, né? O percentil 25 e o percentil 75. Notem que em alguns softwares ele pode não gerar, né? Pode não ter essa opção, então vocês também podem utilizar aqui o quartil 1, quartil 3, tá? Então são medidas equivalentes, claro, as medidas de percentil sempre vai dividir mais, desse, entendeu? Tem sempre esses níveis de subdivisão mais específicos. E vamos partir agora para as medidas de dispersão. Jânio, eu coletei uma variável aqui e ela se apresentou dessa forma aqui, né? Esses pontinhos aqui que vocês estão vendo são adolescentes, vamos colocar aqui adolescentes, certo? Cada pontinho desse aqui, imagine um adolescente, são os dados. E aqui a gente tem aqui no meio, né, uma medida de tendência central, né, a média, né? Então cada pontinho desse é uma observação. Você foi lá, avaliou esse primeiro adolescente, esse primeiro pontinho. Foi lá, avaliou esse segundo pontinho, é outro adolescente. É uma observação, tá? Cada pontinho. Mas, em um segundo cenário, nós temos aqui a medida de tendência central, aqui, né, mais deslocada à minha direita, né, esse X, que é a média, mas temos aqui um subconjunto de dados mais disperso, mais variado, certo? E aí, o que é que a gente faz nesse caso? Né? A gente tem um subconjunto de dados que varia mais e outro subconjunto de dados que varia menos. Quanto é que ele varia? Então a gente parte aqui para uma medida que geralmente é relatada nos estudos científicos. Tem muitas medidas, tá? De variabilidade, mas o mais relatado aí para nos estudos, né, é o desvio padrão, tá? Aqui justamente essa fórmula que está aqui. Daqui ela mede quantos os dados se afastam da média, né? Quanto maior o desvio padrão, mais dispersos ou heterogêneos são os dados, tá? E o desvio padrão, né? Ele pega aqui os valores da média e da variância e o n amostral para compor essa equação aqui, tá? E aqui sempre vale lembrar que com uma média, né, o desvio padrão
é expresso na mesma unidade da variável original, né? Se foi coletado em quilos, vai ilustrar em quilos, o que facilita muito a interpretação quando vemos essa medida aí nos artigos científicos. E sempre, pessoal, desvio padrão pequeno é igual a dados homogêneos, né? Dados mais próximos um do outro. E desvio padrão grande, ele tem dados mais heterogêneos, né? Então, nós iremos ver um pouquinho mais para frente, né? Mas uma distribuição normal desses dados, né? Confere que, em média, 68% dos dados devem estar a um desvio padrão acima ou abaixo do dado médio, né? É, 95% em dois para mais ou dois para menos desvio padrão e 99,7% em três mais ou menos desvios padrões, né? Então, esses são basicamente é, ali os dados que encontramos quando temos normalidade daquele conjunto de dados, né? Então, todo mundo, né, precisa passar pela etapa aqui, né, de coleta dos dados de alguma forma. Então, vocês provavelmente se depararam com uma fichinha dessa, seja via papel e caneta, seja via tablet, seja coleta por telefone, né? Tem diferentes métodos aí de coleta dos dados. Mas provavelmente vocês estarão com um caso desse aqui, né? Então, temos ali uma primeira subdivisão, né? Identificação da escola, né? Tipo de ensino, rede pública ou rede privada, né? Turno escolar, manhã, tarde, noite, integral, entre outros, sexo biológico, masculino, feminino, idade em anos, tá? É, cor da pele. Então, provavelmente vocês estarão diante de um caso como esse. E por isso que é tão importante esse alicerce teórico para, de fato, saber qual tipo de análise deve ser utilizada, como é que você deve descrever o dado que você tem em mãos naquele momento, tá? Você provavelmente vai ter um subconjunto de dados gigantesco, né? No meu caso, doutorado, são muitas variáveis, né? Questionário, geralmente, questionário psicométrico, né? Tem uma série de itens, né? 21 itens, 50 itens, depende do seu instrumento. Então, você precisa sempre voltar nesses conceitos para aplicar as equações, né, via software para fazer a descrição e mais para frente a análise inferencial desses dados. E aí, pessoal, nós temos uma variedade de softwares que fazem essa parte de análise dos dados, tá? Salvo engano, o mais utilizado hoje é o software R, segundo a SPSS, mas eu trouxe uma alternativa para vocês que o que acontece? O software SPSS, né, tem uma questão, vamos lá do início, né? O software R. O software R, você precisa escrever linguagem computacional, os códigos de análise, as equações de análise, né? Que são os pacotes utilizados no software R. E isso envolve uma complexidade da leitura, da escrita computacional, né? Você precisa escrever os códigos no R para ele gerar essas medidas de posição, variabilidade, tudo mais. O segundo software que eu acredito que está sendo mais utilizado atualmente, o SPSS. O SPSS é um software pago, tá? Junto com o software Stata, que também é muito utilizado, que eu acredito que deve estar no segundo e terceiro lugar mais utilizado. São softwares que requerem assinatura. E uma assinatura não é uma assinatura de Netflix, não. É caro. Essas assinaturas, muito caro. É em dólar e geralmente as universidades liberam duas, três licenças para um determinado departamento,
certo? Então, como alternativa, né, nós temos alguns softwares gratuitos. O Jamove é um desses softwares. Particularmente, o Jamove é uma plataforma, né, gratuita e ele, olha que bacana, ele atua com o motor. Vamos pensar o motor dele é sobre o software R. Olha, o software R mais utilizado no mundo. Então, isso garante. O grande bacana do software R é que o software R possui as análises mais atualizadas no momento, porque você não precisa de uma interface para aplicar aquelas equações, colocar aqueles botãozinhos para você clicar. Então, isso garante que o software esteja mais atualizado frente os outros softwares, né? Então é um software gratuito, né? Com uma interface aqui bem intuitiva, que não precisa da necessidade de linguagem programacional, né? Então você insere seu banco de dados tabulados, você modifica o tipo da variável, o nome da variável e assim vai, né? Porque o Jamove é uma plataforma estatística gratuita e aberta, né? Que foi desenvolvida para ser intuitiva e incorporar os métodos mais modernos que temos aí sobre análise de dados. E ele baseia aí na ideia de software, né? Orientado pela comunidade. Então tem colaboradores que vão atualizando esse software. Né? Não é como o SPSS, que tem uma empresa por trás. Aqui nós temos colaboradores, programadores que vão melhorando esse software. E aí permitem que a gente, né, como estudante, como professores, é, criem e compartilhem, né, a sua análise realizada nesse software por meio dos artigos científicos, por meio aí de outros métodos de divulgação científica, né? Então, pessoal, para realizar a análise descritiva aqui no Jamove é um processo bem intuitivo, certo? Mas eu friso para vocês, a análise dos dados precisa que o aluno, que o profissional, que o professor coloque a mão na massa. Porque eu posso mostrar aqui 1000 vezes esse software para vocês. 1000 vezes. Como assim, Jane, 1000 vezes? Eu posso mostrar muitas vezes para vocês o mecanismo. Mas o mais importante em análise dos dados é que vocês façam, testem, errem, refaçam, façam, tá? Esse é o caminho. Jane, como é que eu vou saber que estou fazendo certo? Eu preparei aqui um guia, tá? Para essas análises descritivas, mas temos uma infinidade, pessoal, de análise, de análise que podemos fazer via Jamove, que vocês podem ter a oportunidade de se aprofundar nessas análises, tá? Então, o primeiro passo para carregar o Jamove com o banco de dados, vocês devem clicar aqui em abrir, tá? Em abrir, que é segundo ícone. Eu vou mostrar daqui a pouco, vou entrar no software, mas nós temos três risquinhos que parece um hambúrguer lá em cima. E aqui ele abre essa chave, né? Você clica em abrir, ele vai perguntar se você tem os dados salvos, né? Seja em uma planilha .csv, .x, LSX, né, que é o Excel, .save, .odds, né, que é o tipo do arquivo que ele trabalha. Então, você pode escolher a partir de, de uma biblioteca ou a partir aqui do seu computador. Como eu fiz aqui um banco de dados fictício, eu coloquei aqui para esse computador, né? Aí ele vai abrir as pastas aqui do seu computador e também tem a parte aqui do navegador que você abre ali de fato aquele explorador de arquivos da sua máquina para localizar o arquivo pretendido. Então, após, né, fazer a importação desses dados, vamos ter essa interface, né? É, não sei se vocês já tiveram contato ali com R, com SPSS, né? Eu falo particularmente desses dois, que é o que eu tenho uma certa experiência, né? Mas, particularmente, eu achei ali bem parecido com a interface do SPSS, esse software Jamove,
porque ele divide aqui, né, o nosso conjunto de dados, né, nesse painel central, mas também achei um pouco parecido com o software R, porque ele também tem alguns painéis aqui laterais que sai ali seu output, né, a sua saída, a sua análise realizada. Então eu achei um mix aí dos dois softwares quando acessei o software Jamove, né? Então o primeiro passo, após a inserção do seu banco de dados aqui no Jamove, né, o primeiro passo que temos é clicar sobre a variável pretendida. E aí nós temos colunas, né, colunas de fato, com as variáveis do nosso estudo, e aí quando a gente clica duas vezes, ele abre aqui essa seção para inserirmos as informações do nome da variável. Se você quiser, pode escrever uma descrição dessa variável, né? É muito importante aqui, pessoal, que esse nome da variável seja padronizado, tá? É, particularmente, eu adoto o nome dessas variáveis. Posso colocar até a primeira letra maiúscula, mas se você não quiser, não coloca. De forma padronizada de fato. Você pode colocar tudo minúsculo e os espaços interligados por hífen ou aquela teclazinha que vem assim, tracinho lá embaixo, tá? Que aí de fato fica padronizado o nome das variáveis. E descrição você pode descrever de fato aquela variável como for do seu interesse. O nome completo da variável, como ela é classificada, tudo mais, tá? E aqui, pessoal, como eu estava falando para vocês, vocês precisam dizer para o software qual é o tipo da variável. Aqui nesse meu caso, já tem uma cola aqui para vocês, né? Mas é do tipo nominal. Mas no caso de vocês, vocês precisaram descer, vai descer uma coluna e você vai ter que decidir o tipo da variável. Por isso que é tão importante vocês aplicarem um conceito que eu ensinei aqui para vocês hoje. E aqui ele pergunta somente o tipo do dado, né? E aqui nesse banco de dados fictício, como eu escrevi, né, feminino ou masculino, lembrando que pode ser o nome completo ou o número, né? Nesses casos das variáveis do tipo nominal, como eu expliquei para vocês, sendo que o número é somente um rótulo, né? Vamos pensar um rótulo, vocês vão definir aqui o tipo do dado, né? No meu caso aqui foi em texto, né? Feminino e masculino. E aqui vou demonstrar aqui rapidamente para partirmos ali para o software para que vocês de fato vejam, né? Aqui para analisar a estatística descritiva ali para as variáveis categóricas é muito intuitivo. Ali em cima tem uma aba para análise, tem a aba de exploração. Você clica em descritivos e aí isso aqui parece muito com o software SPSS. Você vai selecionar todas as variáveis do tipo categórica, né, que você tem. E aí, você para fazer análise sobre essas variáveis, você clica aqui para essa aba de variáveis. Caso você queira dividir a sua análise por sexo, por faixa etária, vocês podem colocar uma variável aqui para dividir por, que aí vai ser uma divisão dessa variável. E aí é muito importante clicar nesse botão que fica logo aqui embaixo, em tabelas de frequência, para ele gerar nessa tabela aqui, como vocês podem ver. Que aqui, por exemplo, no meu subconjunto de dados, eu tinha 30 indivíduos do sexo feminino, 30 do masculino, e aqui 50 50%, né? o, a porcentagem cumulativa sempre vai acumulando, né, o percentual é, daquela respectiva categoria e o esperado final é 100%, né, que é somente uma soma ali das porcentagens. E aqui eu marquei aqui o N amostral, né, e o N faltante aqui desse subconjunto de dados. Eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, segura aí. Eu vou mostrar somente aqui para as variáveis do tipo contínuo, né, que tínhamos ali. Bem simples, pessoal. Análise, exploração, descritivos. Aqui a gente coloca todas as nossas variáveis do tipo contínuo, né? É sempre importante verificar se está bem inserido lá naquela aba que abre, né, as informações da variável. Você coloca as variáveis para cá
E aqui tem algumas opções para a gente marcar, né, no software, dentre várias que tem. Para esse subconjunto aqui de dados, eu pedi para ele relatar o N amostral, o N de dados ausentes, a média, mediana, os percentis, né? Aqui você precisa colocar os percentis, como eu falei para vocês, né? Interessante isso, colocar sempre a teoria aliada à prática. Aqui nesse caso, ó, ele gera os percentis. Então, o percentil 25,75, que eu quero também relatar para esse subconjunto, a média, o desvio padrão, o máximo e mínimo, que eu também mostrei para vocês, e aqui o que vamos ver mais para frente, né? Um teste de normalidade. Então, a saída é bem intuitiva, você consegue editar, inclusive, a saída para exportar em PDF, exportar em arquivo Word, e aí partir aí para a fase do relato desses respectivos dados, tá? Agradeço, finalizamos essa parte teórica, né? Vou migrar aqui para o software, tá? Para analisarmos juntos aqui essa parte mais prática, né? Deixa eu preparar só aqui. Tudo ok. Ok. Então, aqui é o software Jamove, né? Que eu tô tendo acesso a ele aqui. Como eu falei para vocês, né? Ele parece um pouco até mesmo com o software R, né? Com essas painéis aqui lateral. O bacana dele é que ele já sai o output aqui, né? Já de fato quase ali na formatação final, né? Para você relatar no seu estudo científico. Então aqui, olha, como eu falei para vocês, quando vocês importarem os seus dados, eles vão estar todos aqui, né? Então eu tinha 60 sujeitos, tem uns 60 sujeitos aqui, olha, meu subconjunto de dados, né? E aqui eu coletei dados aqui desse subconjunto de dados sobre sexo, idade, série escolar, raça, cor, né? Tipo de escola, turno escolar, classificação de IMC que eu falei para vocês. Temos aqui algumas variáveis quantitativas como hora de smartphone, hora de TV, tempo de tela total, tipo de uso de telas, né, que são variáveis aí que eu tenho maior uso aí no dia a dia, né? Vou disponibilizar também esse banco de dados para vocês fazerem alguns testes, tá? Para que vocês tenham acesso. Então aqui, pessoal, é bem simples, tá? Aqui, para importar um subconjunto, vocês devem clicar aqui nesse sanduíche que tem aqui nessa parte superior, Open, tá? E aqui você pode colocar Browser e aí você vai localizar o seu arquivo. Mas como eu falei para vocês, eu já tenho aqui o arquivo importado, tá? É só clicar que ele vai chegar nessa parte aqui inicial. E aqui, vocês, para realizarem as análises de dados, vocês devem clicar aqui em análises, exploração, tá? Que é essa parte aqui inicial, e descritivos, tá? E aqui é bem legal porque o output ele já abre aqui do lado e ele já vai gerando os resultados de forma simultânea para vocês de fato decidirem o que vai ser inserido aqui. Então aqui vocês podem até mesmo clicar aqui, olha, a partir de descritivos e adicionar uma descrição que vocês queiram fazer, né? Isso é uma função que é um pouquinho mais longa para se fazer no SPSS, então vocês podem colocar aqui descritivo, variáveis categóricas, tá? E aqui vocês vão selecionar as variáveis do tipo qualitativo do seu estudo. Aqui eu vou selecionar sexo, série escolar, cor e raça, tipo escola, turno escolar, tá? Classificação em IMC e tipo uso principal de telas, né? E aqui eu poderia até mesmo, olha, se vocês pararem para ver, eu poderia aqui, ó, deixa eu reverter essa função aqui do sexo.
Aqui eu poderia colocar sexo aqui como casos divididos por sexo. O que aconteceu aqui? Não sei se vocês viram. Todos os casos aqui, olha, todos os meus resultados, eles já estão divididos por sexo. Jânio, como é que eu vou usar isso? Depende da sua pergunta de pesquisa, tá? Depende do plano de análise pretendido aí no seu estudo, tá? É, vou realizar um exemplo aqui, dividido por sexo, para que vocês vejam como faz o output aqui. E aqui o bacana, pessoal, é que ele já vai gerando aqui os resultados. Ah, Jânio, eu vou selecionar aqui para essas variáveis categóricas, média, mediana, tudo mais. Verifiquem aqui, olha, que esses resultados, por ser, né, as variáveis do tipo qualitativa, ele já não gera os resultados aqui de média, mediana, né, desvio padrão, máximo e mínimo, por serem implausíveis esses resultados gerados. Então eu vou desmarcar todos esses caixas aqui, olha. Bacana é que ela vai sempre atualizando automaticamente. E aqui eu vou colocar tabela de frequência. Olha que bacana. Apesar de não ter executado ainda o teste, aqui né, os testes que, que eu quero, ele já gera aqui um preview, né, uma pré-visualização dos nossos dados. Então aqui, olha, série escolar, que é a primeira, né, dividido por sexo, né, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, sexto ano. Então aqui eu tenho a contagem de sujeitos em cada classe, né, sempre dividido por sexo, né. Se eu tirar aqui, olha, se eu tirar aqui, ele já muda, tá vendo? Então vamos dividir aqui por sexo. Então aqui a contagem e a porcentagem total. Jânio, o que é a porcentagem cumulativa? Não sei se vocês pegaram bem como eu falei, mas se vocês pararem para ver aqui, olha, a porcentagem total da classe de feminino é 13%. Aqui do masculino é 11%. 13 mais 11, 25. Então ele vai somando aqui as classes. Jânio, e que de fato eu preciso relatar no artigo científico? De forma bem, bem simples, tá? Geralmente a gente relata a contagem, tá? E a distribuição da frequência aqui em porcentagem. Jânio, se eu sair daqui, eu vou excluir tudo, provavelmente, tá? Então, para executar esses comandos aqui, claro, você precisa clicar aqui nessa seta que fica à direita para salvar aqui os resultados na sua saída, certo? Bem simples. Uma questão que vocês precisam ficar muito atentos aí é sobre a variável, porque vai depender totalmente as análises, né? Sobre a variável que aqui foi inserida. Então, idade, ó, dois cliques em idade, ele já abre aqui essa aba. Então, idade, você pode colocar a descrição, os níveis, tá vendo? Então, vamos ver aqui, série escolar. Então, nós temos aqui os níveis, né? Cor e raça, mesma coisa. Jânio, o que é que eu faço aqui se eu quero adicionar mais níveis ou trocar o nível aqui? Para adicionar, você deve clicar aqui nesse botão de mais e aqui inserir o respectivo valor, o nome que foi inserido na sua tabulação, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho a categoria que eu inseri lá na minha tabulação de parda, parda. Então eu coloco o que aqui, olha. E a categoria parda foi inserida. O software é muito inteligente, então ele já viu que é duplicada, né? Então eu posso mudar de localização conforme aqui propriamente dito, né? Se você parar para ver, você tem seu questionário, né? Ao vivo, então você pode colocar nas respectivas categorias, inclusive que seu questionário está ordenado, né? Até mesmo para sua organização aí durante as suas análises. Foi. Caso você queira excluir, é só clicar em delete, provavelmente ele vai excluir aqui, tá? Deixa eu me ver aqui, provavelmente deve ter algum botãozinho aqui para a gente excluir esse item aqui, tá? Mais para frente a gente pode ver. Então, aqui, como eu falei para vocês, vai depender totalmente do tipo da sua variável, tá? Então, essa variável aqui de identificação sempre vai ser ID, é, variável quantitativa, assim, em forma aqui de contínua, ordinal, variável ordinal e nominal, essa aqui, tá?
e a forma que você inseriu, você vai modificar aqui, né, como é variável em texto ou variável decimal aqui para as variáveis do tipo contínuo, tudo bem? É muito importante espaço. E aí, para abrir para perguntas, vou mostrar aqui a estatística descritiva para as variáveis do tipo contínua, tá? Então, vou selecionar aqui peso, altura, IMC, as variáveis aqui de tempo de tela, tá? E aqui ele já dá algumas sugestões para essas variáveis quantitativas. Ele já coloca esses painéis aqui já pré-selecionados, então aqui tem N, o N amostral de perda amostral, média, mediana, desvio padrão, máximo e mínimo. Tem aqui a moda, né, também que podemos solicitar. É, então temos uma variedade aqui de análise, né, como eu falei para vocês, que podemos utilizar. Aqui quando eu seleciono percentil, verifiquem só, tá? Percentil, o mesmo valor do percentil 50 é o mesmo valor aqui da minha mediana. Então, não tem necessidade de deixar aqui o percentil 50, tá? Só vai poluir aí a sua análise dos dados. E aí, mais para frente, iremos discutir aqui sobre os testes de normalidade para, de fato, né, saber o que relatar dessas análises descritivas aqui. Mas essas análises são super importantes para o autor, né, o aluno, o estudante, entrar aqui, olha, principalmente ver a distribuição da frequência, verificar a distribuição dos seus casos, para aí, de fato, como eu falei lá no início da nossa oficina, para de fato verificar como é a distribuição, como é que está a estatística descritiva desses dados, né, para verificar se tem erros de tabulação, se não tem, tudo bem, para aí partir para análise inferencial. Bom, pessoal, eu acredito que podemos abrir para perguntas. Espero que vocês tenham gostado desse momento aqui e fiquem à vontade, tá?